são tantos animes, tantos mangás, tantas histórias de diversos meios midiáticos, que fica difícil acompanhar e selecionar algo que chame atenção por conta de seu valor estético ou artístico. Principalmente no mundo do anime, onde em cada onda sazonal são destacados uma ou duas obras que valem a pena investir tempo e imersão, onde é possível destacar um olhar mais crítico a respeito do valor que essa mídia pode representar e um escopo mais abrangente no cenário artístico. Dessa maneira, foi preciso apenas alguns minutos assistindo Depois da Chuva para perceber que seu impacto vem como uma brisa quente que precede uma tormenta, e que por sua vez trará uma calmaria refrescante após sua ida, fazendo em quase todos os seus movimentos de narrativa uma alusão ao coração e seus altos, baixos, confusões e resoluções. É melhor ter amado e perdido do que nunca ter amado. Essa frase famosa foi cunhada pelo poeta inglês do século XIX, Alfred Tennyson, registrando-a para a história de maneira célebre e tão repetida por muitos que se afrontam com problemas do coração. Sentimentos são a partícula raiz da convivência social. É o que define a experiência humana como um todo, e não há um dia sequer que passe que não tenhamos algum tipo de experiência ligada ao nosso mais instintivo inconsciente sentido de resposta, nossa defesa natural ao que acontece ao nosso redor. Dentre todos os nossos sentimentos e emoções, a mais elevada à potência artística e poética é, em minha opinião, o amor. Desde a mais antiga e primordial demonstração desse sentimento na literatura e na história, observamos a paixão e o amor singularmente puro na forma como Deus trata a sua criação. E não é diferente, tendo como base todo o desmembramento da escrita poética que se sucedeu como base teocêntrica, que chegamos até esse amor romântico tão popularizado de hoje em dia. Depois da Chuva trata justamente dessa pureza com a qual enxergamos algo, ou neste caso em especial, como enxergamos o outro sobre outro prisma. É a paixão pura, a simplicidade e a inocência de apenas estar em contato com uma sensação singular e individual que necessita ser expressa e dividida com seu objeto de afeição e que muitas vezes não pode lhe corresponder à altura. A premissa do anime gira em torno de uma história que em séculos românticos passados poderia ser considerado natural e até mesmo aventureiro. Porém, hoje em dia, naturalmente é considerado um grande tabu, e talvez isso tenha pegado no desgosto de muitos que assistiram Depois da Chuva, tendo em vista que a protagonista de 17 anos se apaixona inocentemente por um homem de 45, o seu chefe, 28 anos mais velho que ela. Mas calma, antes de julgamentos premeditados, irei dar aqui a minha visão e tentar explicar o porquê considero o anime um diamante bruto, uma obra digna de apreciação e que deveria ser assistida por todos que pelo menos uma vez na vida já tiveram uma paixão platônica, distante de realização, que já tiveram suas vidas desnorteadas por uma idealização de relacionamento que só funcionaria em outros tempos, o grande amor romantizado dos poetas e suas musas. Akira Tachibana deveria ser uma típica estudante popular de colegial se não fosse pelos últimos momentos traumáticos que teve de passar em sua curta vida de adolescente. Como uma proeminente estrela do atletismo, além da mais veloz e mais bela das corredoras de sua escola, ela, como uma tragédia romântica a impulsionar seu coração para um desespero profundo e criar um arco motivacional para a história, sofre um acidente grave durante uma corrida, a ponto de afastá-la das pistas para uma cirurgia corretiva em seu tornozelo. Tirar de uma menina mulher o que a identifica como pessoa nessa fase pode ser um tanto quanto problemático, e Tachibana entra em uma melancolia profunda, não fosse pelo fato de que, para ocupar o seu tempo após a cirurgia, arranja um emprego de meio período, e, em seu coração tempestuoso, raios de sol são iluminados por algo completamente inesperado: o calor da honestidade e sinceridade de um homem de meia idade, seu gerente, Masami Kondo. Koi wa Amegari no Yoni, ou em português Depois da Chuva, foi escrito e ilustrado pela mangaka Jun Mayuzuki, e inicialmente publicado pela Gekkan Bigu Komiku Spiritsu em 2014, e sendo finalizado em 2016 pela Bigu Komiku Spiritsu, ambas da editora Shogakukan, e, curiosamente, publicações voltadas para o público masculino. Digo curiosamente pois o teor da história é tratada com leveza e delicadeza, e, não via de regra, porém em sua maioria,
as publicações voltadas para o público masculino possuem tendência a histórias com mais ação. Não obstante tudo isso e de volta aos trilhos, tudo começa com uma premissa simples. Garota adolescente sofre uma lesão que muda sua rotina e após sua recuperação forçada se vê desiludida com a vida que estava levando e qual rumo estava tomando. Praticamente uma crise comum na adolescência e que neste caso culminou em uma mudança de hábitos drástica da sua parte. Ao começar a trabalhar meio período no café-restaurante Garden, percebe que existe uma força maior na vida, algo que preenche seu ser por completo, o início do despertar do coração para o entendimento da paixão e do amor. Ela se apaixona por seu gerente, o Sr. Masami Kondo. Seus colegas de trabalho possuem um hábito de cochichar a respeito do homem de meia-idade, geralmente envolvendo sua personalidade patética de estar sempre se desculpando por qualquer coisa com os clientes. Mas Tachibana enxerga muito além do que as aparências deixam transparecer. Algo muito importante a ser considerado nessa série é o impacto do sound design desde o início da narrativa. O seu peso define o tom da história e é parte fundamental na diegese. Por ser minimalista e sujeito à subjetividade, claro, como telespectadores somos obrigados a embarcar de imediato na introspectividade de Akira e sua melancolia de verão, representada aqui pela sala vazia, o vento quente soprando pela janela e um céu azul cheio de nuvens que remete aos sonhos distantes que elevam a vida a uma leveza quase pura. Porém, subitamente, a realidade retorna como um peso, com um lembrete constante de que não poderá mais correr competitivamente e o aparecimento de seu colega de classe que é apaixonado por ela, interrompendo o momento de introspecção, fazendo muito alarde. E esses movimentos no sound design se repetem na série, algo que torna-se um elemento familiar invisível para quem assiste. A princípio vemos Akira um tanto amargurada, fechada, até mesmo antipática, mas descobrimos no decorrer dos episódios que esse é o seu escudo contra o mundo externo e o fio condutor da história. A verdadeira Akira está por trás do olhar carinhoso com o qual admira seu afeto. Entra em cena o Sr. Kondo, patético aos olhos de quem o cerca por ser gentil demais com funcionários e com clientes, um sinal de fraqueza para uns, e para Akira, o maior sinal de um coração quente com o carinho que ela tanto almeja. Como no movimento do sound design, Akira tem um primeiro choque com a realidade do amor. Ela tem que desmontar rapidamente a primeira parte da idealização que possui pelo Sr. Kondo, algo que também se torna recorrente durante a narrativa, mas que não a desencoraja de gostar dele. Afinal, o coração sabe o que quer. Esse choque se dá no fato de que o Sr. Kondo possui um filho, e portanto ela presume que ele é casado. Mas isso não a impede de ir adicionando mais características ao seu objeto de afeto. E como uma curiosidade primordial, ela abraça o filho dele como uma extensão de seu amor, ajudando o garoto a praticar flauta. O que vemos nesse primeiro episódio é a premissa básica dos momentos no qual a série estabelece seus pilares fundamentais. Tachibana e o Sr. Kondo vão se conhecendo aos poucos e outros personagens vão aparecendo para adicionar tempero a essa narrativa. Olha, fico até receoso em entrar em muitos detalhes, pois o vídeo ficaria maior do que já é e desencorajaria a qualquer um a assistir o anime por completo. Porém, gostaria de destacar alguns personagens importantes que incorporam a diegese da narrativa de Depois da Chuva. É o caso de Haruka, sua melhor amiga que faz parte do time de corrida, uma lembrança constante de uma fase não tão antiga de sua vida, mas que serve de condução para levantar o fato de que a distância se torna presente quando o amor não é cultivado. Nesse caso, o amor e a admiração entre amigas. Haruka sente-se vazia e desmotivada no time sem Akira, porém no decorrer da série ela realiza por si mesma que alcançar um objetivo que ela realmente ama, a força deve vir dela mesma, e é onde vemos o amor próprio sendo descoberto. Temos também a Yui, sua colega de trabalho, e que representa um estereótipo de menina mulher inocente, ainda se agarrando a uma ideia de fantasia amorosa sem malícia, numa pureza um tanto quanto infantil que espera um príncipe encantado aparecer em sua vida. A princípio ela gosta do cozinheiro Ryosuke, que à primeira vista parece ser um cara educado, seguro e maduro, porém é a maçã podre no seu conto de fadas. E em um oposto combativo temos a Kayoko, que é uma mulher mais velha, colega de trabalho de Akira, que conta pelas suas expressões e reações no dia a dia que sua sorte no amor já se esgotou e que a realidade é uma verdade agridoce que temos de suportar com firmeza. Representando aqui o par inevitável para Yui, o colega de classe de Akira se faz presente como parte fundamental da trama para traçar o paralelo com os tipos de amores existentes da dura realidade da vida. Takashi é inocente e busca o reconhecimento de sua paixão, que é Akira, sempre tendo como resposta de troca algo negativo dela. Não
Não obstante, porém não menos importante a trama do anime, temos o personagem de Chihiro, o escritor de sucesso amigo do Sr. Kondo, que alcançou o estrelato de autor renomado. Esse sucesso reflete o tipo de amor que os amigos Kondo e Chihiro resolveram perseguir para si. Suas ambições e desejos eram concomitantes. Kondo foi atrás de seu coração e Chihiro foi atrás de sua paixão ambiciosa. Ambos eram escritores, e como Kondo casou-se com seu amor, a escrita se tornou uma paixão distante e apagada que ao decorrer da narrativa volta à vida. E em paralelo oposto, Chihiro sente uma inveja branda pela vida de Kondo. Inveja do tipo de carinho que cerca sua vida, enquanto ele é sozinho, com paixões fugazes. Ambos trocariam de lugar se pudessem. E Akira está no meio dessas nuances amorosas, paixões passageiras, amores eternos, gostos peculiares e descobertas de novas emoções. Se tiver que usar de base alguns autores, poderia definir Akira como a peça principal de um quebra-cabeças que se divide o tempo inteiro, pois os altos e baixos do amor são vistos com olhares diferentes, também em épocas diferentes e com definições distintas. Schopenhauer acreditava que o amor era um mal necessário. O erro estaria em esperar demais dele e acreditar que só amamos uma vez na vida. Para ele, o amor era terrível, instável, dilacerante, mas fundamental. Só não poderíamos sofrer tanto por ele. Enquanto muitos acreditam que o amor é a manifestação mais pura do altruísmo e da devoção ao outro, Nietzsche sustenta que ele expressa o inato egoísmo que habita em cada um de nós, sobretudo o inesgotável desejo de se apropriar da pessoa amada. Não está em jogo a felicidade do outro, o exercício de sua autodeterminação, o agir sem a interferência de quem quer que seja. O que importa é o desejo de transformar em propriedade a pessoa que encarna o produto de nosso amor. Já Platão insiste que é necessário aprender a amar. É necessário voltar a estender a mão e oferecer algo para comer, para sobreviver e, além disso, para sonhar um ideal. É necessário um amor que nos faça vencer o medo de dar generosamente o melhor que temos. Uma carícia, um sorriso, atenção, tempo, fé, confiança. Necessitamos do amor que nos limpe do barro do materialismo. Os momentos do anime, seus arcos internos, são representações das intensidades da chuva, traçando um paralelo correlato com o progresso da história e quão tempestuoso ou calmo o coração de Tachibana está em determinado momento de seu conturbado coração. O que sente, o que pensa e como age estão diretamente ligados a todas as decisões que toma ao sentir as nuvens de suas emoções se aproximarem ou se afastarem, ligando as suas emoções às atitudes cotidianas. O mesmo pode-se dizer a respeito de todo o resto dos personagens da história, tendo alguns inclusive em um constante estado de emoção perene, tendo ou uma chuva ou um sol como representação de suas personalidades. O amor possui muitas formas características distintas e muitas formas abstratas. Ele pode ocupar espaços e tempos diferentes em nossas vidas, igualmente, porém, não na mesma intensidade quanto uma paixão efêmera, ou até mesmo as paixões que perduram décadas. Existe o amor de mãe, amor de amigos, o primeiro amor, amor não correspondido, a paixão platônica, a paixão passageira e assim por diante. Diversos leques de uma sensação que completa a nossa essência material e imaterial. A delicadeza da narrativa revela o carinho do autor, imprimindo nos personagens e no mundo criado ao redor deles uma suavidade e sutileza que talvez seja fruto de um coração carregado de felicidades e tristezas, uma representação de que a vida é tudo isso, a somatória de nossas experiências e a conexão que fazemos com o outro de forma intensa, onde em nossos próprios mundos imaginários criamos laços de afetividade ligados por um cordão umbilical invisível que permeia até as mais absurdas distâncias e que transcende o tempo e o espaço material. E é dessa maneira que enxergo o poder do amor e a complexidade da própria simplicidade mundana que envolve a narrativa de Depois da Chuva.